Imagine um homem disposto a abandonar tudo, família, riquezas e segurança, para seguir uma voz invisível em meio ao caos de uma civilização pagã. Essa é a história de Abrão, mais tarde chamado Abraão, o pai da fé. A cena se inicia em Ur dos Caldeus, uma cidade repleta de ídolos, onde Abraão, aos 75 anos, ouve o chamado arrepiante de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Enquanto a câmera percorre os templos sumérios banhados pelo sol poente, vemos Abraão hesitar, seu rosto marcado pela dúvida, segurando um cajado de madeira gasto. Sua esposa Sarai, de vestes azuis e douradas, observa em silêncio, confiante, mas assustada. O plano de fundo desmorona simbolicamente. Estátuas de deuses caem e um vento forte varre a cidade, sinalizando o fim de uma era. Abraão parte, levando apenas sua família e rebanhos rumo ao deserto desconhecido. O clímax. A última olhada. Para trás, Ur em chamas, não literalmente, mas no coração dele, enquanto a promessa divina ecoa. Farei de ti uma grande nação. Após meses atravessando desertos escaldantes, Abrão e Sarai chegam a Canaã, a terra prometida. A câmera revela vales verdejantes e colinas douradas, mas a esperança durou pouco. Uma seca implacável devora a terra, e o gado de Abrão definha. O clímax surge quando Deus reaparece em um carvalho sagrado. A tua descendência darei esta terra. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Abraão ergueu um altar de pedras, suas mãos trêmulas pelo cansaço, enquanto Sarai, agora com roupas empoeiradas, observa o horizonte seco. A fome os força a descer ao Egito, um reino de perigos. Abrão, temendo pela vida, pede a Sarai que se passe por sua irmã. O plano desaba. Faraó, encantado pela beleza dela, a leva para seu harém. A cena corta para Sarai envolta em sedas egípcias, seu rosto iluminado por velas, mas seus olhos cheios de lágrimas. Enquanto isso, pragas divinas assolam o palácio, rios de sangue, moscas vorazes. Até Faraó, aterrorizado, devolve Sarai e expulsa Abrão com riquezas. O milagre. A fé frágil de Abraão é poupada, mas a cicatriz da dúvida permanece. Anos se passam, e Abraão, agora com 99 anos, ouve novamente a voz de Deus sob um céu estrelado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança contigo. Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 2. A cena corta para Abraão prostrado, suas roupas brancas imaculadas contrastando com a escuridão do deserto. Sarai, rebatizada como Sara, ri ao ouvir a promessa de um filho, sua velhice tornando a maternidade um absurdo. Mas Deus insiste. Sara dará à luz um filho e lhe chamarás Isaque. Gênesis capítulo 17, versículo 19. O milagre acontece. Sara, com 90 anos, segura o bebê envolto em mantas, seu rosto iluminado por uma alegria que desafia a lógica. Isaque cresce sob tendas coloridas, enquanto Abraão ensina-lhe os caminhos da fé. A sombra de um sacrifício futuro paira. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Abraão, agora com 120 anos, segura uma faca ritualística, suas mãos trêmulas refletindo o conflito entre obediência e amor paternal. Abraão caminha por 3 dias em direção ao Monte Moriá, seu coração dilacerado entre a fé e o amor. Isaque, agora um jovem inocente, carrega a lenha para o holocausto perguntando: onde está o cordeiro para o sacrifício, pai?
Gênesis capítulo 22, versículo 7. A câmera foca nas mãos calejadas de Abraão, amarrando o filho ao altar, enquanto o sol inclemente reflete na lâmina da faca. O clímax é visceral. O braço de Abraão se ergue, a faca brilha no ar. E então, um brado angélico interrompe o silêncio. Não estendas a mão sobre o rapaz. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Um carneiro preso em um arbusto surge como substituto. O milagre final. Deus provê. Mas a cicatriz emocional persiste. Abraão desamarra Isaque, abraçando-o com lágrimas de alívio, enquanto o carneiro arde no altar. A cena termina com a voz divina ecoando: porque não me negaste teu único filho, todas as nações serão benditas em tua descendência. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Mas o preço da fé, será que você, espectador, teria a mesma coragem? Enquanto Isaque cresce como herdeiro da promessa, outra sombra paira. Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva egípcia. A cena inicia com Ismael, agora adolescente, zombando de Isaque durante uma festa. Gênesis capítulo 21, versículo 9. Sara, ferida em seu orgulho maternal, exige: expulsa esta serva e seu filho. Gênesis capítulo 21, versículo 10. Abraão, dilacerado, entrega a Agar um odre de água e um pedaço de pão. Agora mãe e filho estão vagando no deserto de Berseba, até que a água se esgota. Ismael desmaia sobre um arbusto e Agar chora. Não verei morrer o menino. De Gênesis capítulo 21, versículo 16. O milagre? Um anjo aponta para um poço escondido, salvando-os. Enquanto Ismael se torna arqueiro, fundando nações, Isaque herda a aliança. Quantas vezes escolhemos entre o coração e o destino? Enquanto Abraão acampa próximo a Hebrom, 3 visitantes misteriosos surgem sobre o carvalho de Mamre. Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 2. Sara prepara pães apressadamente, enquanto um deles anuncia: voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. A câmera revela Sara rindo às escondidas atrás da tenda. Sua incredulidade transformada em vergonha quando o visitante questiona: por que riu? Mas o clímax vem após a refeição. Os visitantes revelam-se mensageiros divinos e anunciam a destruição de Sodoma. Abraão, com voz trêmula, intercede: pouparás a cidade se houver 50 justos? 10. Gênesis capítulo 18, versículo 24 ao 32. A cena corta para Ló sendo arrastado para fora de Sodoma, enquanto fogo e enxofre consomem a cidade. O milagre? A misericórdia divina poupa Ló. Mas a pergunta ecoa: quantos justos faltam em nosso mundo hoje? Após sobreviver ao fogo de Sodoma, Abraão se estabelece em Gerar, onde o medo o faz repetir um erro do passado. Ela é minha irmã. Gênesis capítulo 20, versículo 2. Abimeleque, rei de Gerar, toma Sara para seu harém, mas Deus o confronta em um sonho aterrador. Estás morto por causa da mulher que tomaste. Gênesis capítulo 20, versículo 3. A cena corta para Abimeleque, pálido, devolvendo Sara com riquezas e ovelhas, enquanto Abraão, envergonhado, negocia um tratado de paz. O poço de Berseba, cavado por Abraão, é roubado pelos servos de Abimeleque. Num ato de sabedoria, Abraão oferece 7 cordeiras como testemunho. Este poço é meu. Gênesis capítulo 21, versículo 30. A aliança é selada, mas a pergunta persiste: quantas vezes repetimos erros por medo? Anos após o sacrifício interrompido, Abraão enfrenta sua maior dor: a morte de Sara, sua companheira de jornada. A cena abre com ele curvado sobre o corpo sem vida dela, envolto em linho branco, em uma tenda silenciosa. Suas lágrimas caem,
sobre as mãos enrugadas enquanto sussurra. Ela morreu em minha ausência, mas sua memória vive na promessa. Gênesis capítulo 23, versículo 2. Abraão negocia com os hititas para comprar a caverna de Macpela, transformando-a em um túmulo sagrado, o primeiro pedaço de terra que possuirá em Canaã. Com Sara enterrada em Macpela, Abraão volta seus olhos para o futuro. Casando-se com Quepur de Ceturã, ele gera 6 filhos, mas nenhum substitui Isaque como herdeiro da promessa. Gênesis capítulo 25, versículo 1 ao 6. A cena mostra Abraão, agora com cabelos brancos como a neve, entregando presentes aos filhos menores. Longe de Isaque enviarei vós. Gênesis capítulo 25, versículo 6. Enquanto os jovens partem para o Oriente, Isaque permanece em Berseba, cultivando os campos que um dia serão de Jacó. Abraão contempla o céu noturno, contando as estrelas como Deus lhe ordenara décadas antes. Tão numerosas quanto estas serão tua descendência, sussurra ele, enquanto a câmera revela uma multidão de figuras translúcidas, Davi, Salomão, Jesus, passando silenciosamente ao fundo. Quantas promessas em sua vida ainda aguardam o tempo de florescer? Isaque. Agora um homem de 40 anos conhece Rebeca junto a um poço. Ela oferece água a ele e aos camelos, cumprindo profeticamente os sinais do servo de Abraão. Gênesis capítulo 24, versículo 14. Enquanto a cerimônia de casamento é celebrada, Abraão, agora com 175 anos, contempla o pôr do sol sobre as tendas, sabendo que a promessa está segura. Sua morte chega em paz. Expirou Abraão e foi reunido ao seu povo. Gênesis capítulo 25, versículo 8. Uma nação nascida da fé cega em um Deus invisível. Abraão morre aos 175 anos, cercado por Isaque e seus netos, mas sua história não termina ali. A câmera sobrevoa séculos, escravos hebreus erguendo pirâmides, Moisés erguendo o cajado no Mar Vermelho, até uma cruz no Gólgota, onde um homem grita, está consumado. João capítulo 19, versículo 30. A voz do narrador ressoa. Abraão não viu a nação, mas sua fé gerou o Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 1. Voltamos ao deserto onde tudo começou. A tenda de Abraão agora é ruína, mas o altar de Moriá permanece coberto por flores silvestres. Uma criança moderna segura uma Bíblia aberta em Gênesis 12, enquanto a voz de Deus sussurra, vá. E seu legado vive em cada ato de fé. E você, que marcas de coragem deixará para as gerações futuras? Comente abaixo como a jornada de Abraão inspira sua coragem. Compartilhe este vídeo. Cada like é um sim ao invisível. Inscreva-se para mais histórias que desafiam o impossível.